E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos lidar com um sistema que é um oscilador, mas ele tem um termo de dissipação, um termo de força, o termo de frequência, todos dependentes do tempo. E nós vamos ver que tem uma Hamiltoniana que descreve esse sistema. Então vamos lá. Bom, então aqui continuamos a estudar as equações de Hamilton. E aqui nós temos o exemplo 2, que eu ia fazer junto do vídeo anterior, né? E ficou curto, mas achei que ficaria muito longo os dois juntos. Nós vamos lidar com o oscilador forçado, dissipativo, dependente do tempo. E a Hamiltoniana é essa aqui. Né? Na descrição do vídeo no YouTube, eu vou colocar o artigo no qual surge essa Hamiltoniana e vou colocar um artigo meu e de mais alguns colegas em que nós trabalhamos a quantização desse sistema aqui, caso vocês tenham interesse. E a gente parte precisamente dessa Hamiltoniana para encontrar as constantes de movimento do sistema. Aqui a gente não vai encontrar essas constantes, nós vamos encontrar as equações de Hamilton, a Lagrangiana e as equações de Euler-Lagrange. Nesse caso aqui, essa função g grande de t aqui é uma função dependente do tempo. Depois a gente vai ver onde é que aparece essa função. E aí nós temos o f de t, é um termo de força externa. Então ela age sobre o oscilador, também dependente apenas do tempo. E ômega de t é uma frequência dependente do tempo. Então eu tenho um oscilador que a gente vai ver que esse cara é um oscilador, né? Eu já estou me antecipando nas interpretações formais desses termos. Vamos calcular primeiro, então, as equações de Hamilton desse sistema. É um sistema unidimensional. Eu tenho uma coordenada generalizada e um momento generalizado. Aqui, perceba que eu tenho uma parte quadrática em P, com um termo exponencial de menos G. Tem uma parte quadrática em Q, que geralmente eu tenho no oscilador harmônico simples, né? Quando eu não tenho nem a exponencial, nem a dependência temporal em ômega. E aqui eu tenho um termo linear em F. Então aqui a primeira coisa que nós vamos calcular é que ponto, que é dH dP. Essa conta aqui, vou deixar para vocês fazerem. Eu vou fazer aqui, mas vou cortar, porque eu deixei como exercício. Então aqui, a primeira equação me dá a relação entre a velocidade e o momento conjugado. Né? Essa velocidade é igual a P sobre M exponencial de menos G. E a segunda equação de Hamilton é P ponto, que é menos dH dt. Mais uma vez aqui, eu vou fazer a conta, mas não vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer no exercício. Então perceba que eu tenho aqui, como resultado, e elevado a gt multiplicado por f de t menos m ômega 2 de t vezes a posição. Né? Então essas são as duas equações de Hamilton. E o que nós vamos fazer é encontrar as equações, encontrar a equação, eu só tenho uma, né? No espaço de configuração. Para isso, eu vou pegar essa equação aqui, vou limpar esse termo e vou derivar de novo com relação ao tempo. Então aqui eu tenho um ddt desse termo aqui. Também vou deixar como exercício, então vou colocar só a resposta. Então a primeira parte da resposta é essa aqui. Desculpa, aqui é Q, dois pontos, né? Então Q dois pontos é P ponto sobre M, E na menos G, menos P sobre M, E na menos G, dG dt. Lembra que G depende do tempo. E agora o que eu vou fazer é substituir P e P ponto aqui nessa expressão. E então Q dois pontos me dá esse resultado aqui. Eu vou jogar todo mundo para a esquerda, menos o termo de força constante, para vocês verem como é que é a equação. E vou multiplicar por M. Então eu tenho M, Q dois pontos, mais M, Q ponto, dG dt, mais M em ômega 2 Q, e isso é igual ao termo de força. Então é nessa equação aqui que a gente vê que o sistema é um oscilador. Né? Eu tenho o termo de aceleração, eu tenho o termo da força oscilatória, com ômega dependente do tempo, e aqui eu tenho um termo que depende da velocidade. E esse cara aqui, eu posso definir um beta de G ponto. Né? Quando eu venho com essa constante, aqui eu tenho 2m beta Q ponto. Se eu dividir todo mundo por m, né? Eu sei que eu multipliquei antes,
vocês vão ver claramente que essa é a equação de um oscilador dissipativo com uma força externa. E aqui todo mundo pode depender do tempo. Então eu vou colocar aqui as dependências temporais de volta. Portanto, esse aqui é um sistema mais geral. Essa Hamiltoniana aqui, ela é uma Hamiltoniana que tem um nome, né? Ela é chamada de Bateman-Caldirola-Kanai, uma Hamiltoniana BCK. É uma Hamiltoniana famosa por descrever esse tipo de sistema, e ela é bem estudada porque ela modela diversos sistemas quânticos, como, por exemplo, partículas aprisionadas em campos eletromagnéticos. E também radiação eletromagnética aprisionada por espelhos, também pode ser estudada através de sistemas desse tipo aqui. Bom, esse sistema tem uma Hamiltoniana, mas ela também tem uma Lagrangiana. Então eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer o procedimento inverso. Já que a gente começou com a Hamiltoniana, como é que será que eu encontro a Lagrangiana do sistema? A maneira como a gente o encontra é pela própria definição da Hamiltoniana, né? A Hamiltoniana é P, Q ponto, no caso unidimensional, menos a Lagrangiana. Aqui no caso, todo mundo aqui está calculado em termos de P e Q, inclusive a Lagrangiana. Nós chamamos essa Lagrangiana de L barra. E, portanto, claro, eu posso inverter essa relação e a Lagrangiana fica igual a P, Q ponto, menos H. Nós já temos todo mundo em termos de P e Q, então a gente agora vai substituir os momentos pelas velocidades novamente. Então nós vamos usar essa expressão aqui. A Hamiltoniana está aqui em cima, eu vou copiar e colar. Então eu tenho o sinal negativo que ficou ali. Então aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Só para economizar espaço eu vou tirar as dependências temporais, mas lembrando que elas existem. E agora eu vou substituir os momentos pelas velocidades. Portanto, eu vou tomar essa expressão aqui, que é a equação de Hamilton, e vou multiplicar esse cara por m e multiplicar por e elevado a g. Portanto, aqui eu tenho um p, a m e elevado a g, que é ponto. Substituindo nessa expressão, eu tenho aqui, nesse termo, que é ponto ao quadrado, me elevado a g. Aqui eu vou ter esse termo ao quadrado, portanto eu tenho o q ao quadrado aqui, m ao quadrado, 2g, e na 2g, e na menos g, dá e na g. Esse cara vai embora. E esse termo vai embora com esse termo. E os outros termos eu não tenho mais onde substituir momentos. Esse termo aqui, vou colocar em evidência me na g, que é ponto ao quadrado, me na g, que é ponto ao quadrado. Então eu tenho aqui 1 menos meio, que é igual a 1 meio aqui, positivo. Então olha só que interessante, isso aqui me parece muito. Se o g fosse igual a zero, isso seria a Lagrangiana do oscilador harmônico simples, com um termo de força dependente linearmente de Q. E para calcular e para ver que a equação é essa aqui mesmo, a gente calcula as equações de Euler-Lagrange, que são ddt, dl, dq ponto, menos dl, dq, igual a zero. Eu vou colocar o zero aqui para poder usar multilinhas, como eu sempre faço. dl, dq ponto. É óbvio aqui, né? Eu não tenho Q ponto em nenhum outro lugar. Então esse termo aqui vai me dar m na g, Q ponto, que é o momento conjugado. Ele está aqui. Então, maravilha. E esse termo aqui, ele se torna dois termos, né? Eu tenho a derivada da exponencial primeiro e depois eu tenho a derivada de Q ponto. Então aqui eu tenho e na g dg dt. E aqui, dgdt, eu já coloco um 2 beta, né? Usando essa expressão aqui. Esse cara aqui é Q2 pontos. E esse termo todo é igual a zero. Portanto, esse cara aqui, passo para cá. Vou dividir todo mundo por m. Saiu m, saiu m, saiu m. E a expressão toda está multiplicada por e na g. Então, eu multiplico por e na menos g. Esse vai embora. Esse vai embora. Esse vai embora. Esse vai embora. Eu tenho a mesma equação que eu obtive pelo método hamiltoniano. Esse sistema é muito interessante porque a hamiltoniana não é conservada. Então vamos ver a conservação da hamiltoniana. A gente pode calcular dH dt. É só vocês calcularem
e vocês vão ver que dHdt aqui é igual a precisamente parcial de H com relação ao tempo, porque os outros termos vão dar zero. Façam essa conta para vocês se certificarem. E a derivada parcial de H com relação a T, eu venho aqui. Eu também posso usar a Lagrangiana, né? Por quê? Porque posso demonstrar que dHdt é igual a menos dL dt, né? Ou seja, dHdt é igual a menos dL dt nós já deduzimos, mas vou fazer com a Hamiltoniana. Então esse cara vem para cá, esse cara aqui pega esses dois termos e esse cara aqui pega esses dois termos. Eu tenho então aqui F ponto entre o Q. Maravilha. Então, não tem nada aqui que cancele para dar zero. Então perceba que H não é a energia do sistema, mas eu posso calcular a dissipação da energia cinética. Essa sim é bem definida. H é um meio de m Q ponto ao quadrado. Eu não preciso usar o formalismo hamiltoniano para fazer essa conta, né? Então eu estou calculando a potência dissipada, que é dkdt, que é a derivada desse termo. Aí a derivada desse termo, eu vou ter aqui 2Q ponto, Q2 pontos. Com 2 indo embora com 2. E aí eu pego Q2 pontos, que eu calculei aqui, né? Deixa eu pegar essa expressão aqui. Vou colocar menos ômega2Q para cá. E aqui menos 2 beta Q ponto. Pego essa expressão, substituo nessa conta aqui. Dessa forma, aqui o m vai embora com m. Então eu tenho aqui a força vezes a velocidade. Aqui eu tenho Q ponto. E aqui eu tenho Q ponto ao quadrado. Então todos esses termos fazem parte da potência dissipada pelo oscilador. Soluções para essas equações dependem da dependência de beta, ômega e de F com relação ao tempo. Na maioria dos casos, eu não tenho soluções exatas. Posso ter soluções numéricas. Mas claro que eu tenho um caso em que todo mundo aqui é constante, beta e ômega, por exemplo, e o F pode ser, por exemplo, uma função oscilatória, né? Como no caso do circuito com corrente alternada. Esse cara tem solução, vocês podem analisar e podem verificar todos esses cálculos aqui em exemplos específicos. Então é isso. Esse é o último exemplo que a gente vai trabalhar aqui. No próximo vídeo eu vou me concentrar em introduzir para vocês os parênteses de Poisson e os teoremas de conservação hamiltonianos, que são os contrapartes do teorema de Noether do formalismo lagrangiano. Então, bons estudos e até a próxima.